Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M e o WhatsApp à sua disposição é São Paulo 11 974012235. Telefone à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, angiologista Marcelo Moraes, que é presidente da Regional São Paulo, Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor Marcelo, anunciei corretamente? Perfeitamente. Grato por ter vindo. Prazer. Também conosco o pneumologista André Luiz Pereira de Albuquerque, médico responsável pelo Laboratório de Função Pulmonar. Como é que eu pronuncio isso, doutor Fábio? Doutor André? Função pulmonar? É isso mesmo. Ergoespirometria? Ergoespirometria. Do Hospital Sírio-Libanês, membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Algo a acrescentar nesse currículo intenso aí? É isso mesmo. Também a terapeuta ocupacional, mestre em gerontologia, Vanessa Hidargo Machunik, que é diretora do Centro Dia Passárgada. Prazer tê-la aqui, Vanessa. Prazer o meu. O que é Centro Dia Passárgada? O Centro Dia Passárgada é um equipamento social para atender a idosos em situação de fragilidade que precisam de um local para passar o dia, receber cuidados, receber atenção individualizada e à noite poder voltar para suas casas, para o convívio familiar, dormir nas suas camas, não precisarem ser internados, institucionalizados, mesmo com um nível de dependência maior. Então, é uma alternativa social para os idosos que necessitam de cuidados, mas não querem ser institucionalizados. Também conosco o oftalmopediatra Fábio Pimenta de Moraes, do Instituto Moléstias Oculares. Doutor Fábio, grato por ter vindo. É um prazer poder participar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Está correto? É oftalmopediatra? Sim. É isso mesmo? Oftalmopediatra. Porque às vezes cuida das crianças. Sim, porque às vezes eu me confundo aqui, então melhor que eu pergunte do que cometa mais gafes do que as que normalmente já cometo. É comum acreditar que doenças respiratórias ou pulmonares ocorrem somente no inverno. Porém, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia, são responsáveis por 50% dos atendimentos em pronto-socorros durante o verão. Por isso, portadores de doenças crônicas, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, devem ter cuidados especiais na estação mais quente do ano para não agravar os sintomas. Doutor André, gostaria que o senhor desse mais detalhes sobre essa situação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do programa. E as causas respiratórias realmente são as mais frequentes nos atendimentos nos pronto-socorros, né? E isso é uma informação importante, que o paciente que tem especificamente aqui asma e DPOC, ele tem uma doença que na verdade ele vai ter que ter cuidado ao longo de toda a vida, né? E essas doenças são doenças inflamatórias de via aérea, então existe um componente intrínseco inflamatório e são doenças muito relacionadas ao ambiente. E realmente não só no inverno, mas também no verão a gente continua tendo exposição a agentes infecciosos, vírus, bactérias, a condição climática também tem uma influência muito grande. E não existe uma regra que todo paciente vai piorar só no inverno, a gente tem alguns pacientes que acabam piorando no verão também. Por exemplo, se você pegar no verão um local que tem uma umidade muito alta, isso é muito prejudicial para a nossa via aérea, né? E acaba desencadeando mais inflamação e ele está mais sujeito a infecção e mais crises. É essencial, e o segredo do sucesso aí, vamos dizer assim, para o paciente é ele conhecer a doença dele, ele ter atendimento médico, o médico orientá-lo da gravidade que ele tem, como deve ser o tratamento medicamentoso. E dentro do conhecer a doença, também ele saber quais são os fatores que pioram essa doença dele. Por exemplo, fator ambiental, exposição a determinado alérgeno, quando a condição climática não estiver favorável,
quais os cuidados que ele deve fazer, por exemplo, umidificar mais a via aérea dele. Então, a mensagem principal e que faz muita diferença é o paciente conhecer a doença dele, fazer um acompanhamento com o especialista, identificar fatores de piora e evitar esses fatores desencadeantes. Há uma explicação para esse conceito de que o inverno é pior que o verão? No inverno a gente tem, o clima realmente fica mais seco, né, no geral, nós temos menos chuvas. Atualmente nós estamos tendo poucas chuvas em todo o período, né, mas no inverno mais ainda. E o ar é mais frio. O ar mais frio e seco para a via aérea não é bom, porque ele desidrata a via aérea. E com a via aérea desidratada, ela inflama mais, acumula mais secreção, e ele fica mais suscetível a infecções, ou às vezes nem infecção, mas sim uma descompensação inflamatória, por exemplo, num asmático ou num paciente com DPOC, tem uma grande repercussão. Então o inverno realmente é uma época mais suscetível, tanto é que a gente faz a campanha de vacinação pré-inverno para que isso diminua a incidência, mas outras estações ele também tem que continuar com o mesmo cuidado, principalmente o conhecer a doença e fazer um acompanhamento. Se não tiver cuidados especiais aí, vai acabar no Dr. Marcelo aqui. Vai acabar aí. Aqui no angiologista, cirurgião vascular, muita gente acaba com a gente. Mas, eu queria até fazer uma pergunta. E a relação da poluição? Porque no inverno também existe um acúmulo maior de poluição, justamente por haver menos chuva, por haver aquele fenômeno de inversão térmica, a poluição acaba se acumulando até nas camadas mais baixas. Isso é verdade? Sim, a poluição é outro problema. Em grandes centros como a nossa cidade é um problema ainda maior, né? Então no inverno ela acaba dissipando menos. Aqui a gente tem um outro efeito, dois principais efeitos, que assim, ao longo do dia, se você pegar em grandes centros, no final do dia o nível de poluição aumentou bastante, então é um período mais crítico, e ao longo da semana também, né? Então se você comparar segunda-feira com sexta-feira, no final da semana esse nível de poluição é maior, mas certamente a poluição no inverno acaba tendo um prejuízo maior, porque a condição climática não ajuda, o ar dissipa menos, né? E acaba acumulando mais. Vanessa? Quer acrescentar? Desculpa, doutor Marcelo. Alguma dica? Eu acho que para a gente ser bastante prático, já que quem nos escuta são uma população leiga, alguma dica para fugir um pouquinho desse estímulo maior da poluição? Então a dica, ela tem que fugir dos horários mais críticos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você é um paciente e costuma, por exemplo, ter alguma atividade, andar no parque ao final da tarde, ao final do dia, aquele horário é um horário mais crítico nesse ponto. Então, se você faz alguma atividade física que é extremamente indicada, nós vamos tocar nesse tópico depois, é recomendado que você faça em outro horário, tá? Dicas simples, que isso vale para todo paciente com doença respiratória e também para indivíduos mesmo que não tenham doença respiratória, mas esteja passando por uma condição climática ruim, é sempre umidificar a sua via aérea. Cuidados simples, por exemplo, você ingerir mais água, isso ajuda. Você eventualmente fazer lavagem nasal com soro fisiológico, isso ajuda a limpar a sua via aérea, umidificar. Então, no geral, esses cuidados já ajudam bastante. Vanessa? É um assunto bem recorrente, né, para nós que trabalhamos com os idosos, a questão respiratória. A gente encontra, como o doutor André falou, não tem mais uma estação do ano específica para lidar com essas situações, principalmente com os idosos. Então, o pessoal com DPOC encontra dificuldades, né, até pelo comprometimento crônico, mas assim, não tem. Antes a gente percebia alguns picos, né, no inverno, algumas alterações. Agora não, agora é frequente, tem alterações na mesma semana, diversas alterações, e que nós vemos que nós temos que investir muito exatamente no ganho funcional durante a realização das atividades, com cada idoso, para cada quadro, né? Entender qual é a capacidade ali de cada um, porque no mesmo dia você tem uma alteração de temperatura e uma alteração de qualidade do ar muito brusca. Então, a mesma atividade você não vai desempenhar sempre igual com aquela pessoa, porque a qualidade do ar, a temperatura está diferente na mesma semana. Então, com os profissionais, né, qualificados para olhar para cada idoso individualmente, a gente percebe que hoje em dia tem alterações muito bruscas no mesmo dia e que as atividades da vida diária ela tem que ser desempenhadas com orientação, poder orientar a família em relação à questão respiratória. Às vezes, uma simples atividade de uma culinária, alguma coisa, exige de um idoso fragilizado
um esforço que, dependendo do dia, se está com uma poluição mais intensa, um dia mais seco, mais quente, altera, a pessoa fica mais cansada para uma atividade que ela está acostumada a fazer com frequência. Então, esse olhar é muito importante em relação a essa população de idosos e a questão da pneumonia. A pneumonia é muito silenciosa. Tem casos que a gente vê que não tem tosse, não tem febre. Quando você vai ver o idoso está mais confuso e você faz uma investigação, tem com uma pneumonia do dia para o outro. Né? Antes a gente não via isso com tanta frequência. Agora isso é muito recorrente. Então, a orientação para os familiares, para os cuidadores ficarem atentos, porque os idosos com alterações cognitivas, muitas vezes eles não vão dizer estou me sentindo cansado, ele vai ficando confuso. E aquilo, ontem ele não estava dessa maneira, hoje ele está, então não tem aquilo, é assim mesmo, é do Alzheimer. Não, não é. Aquele idoso estava de um jeito ontem, está de outro hoje, tem alguma alteração. E muitas vezes essa alteração é respiratória e é silenciosa. Então a gente tem que estar bem atento, que é no dia a dia que a gente consegue identificar com uma certa urgência antes do quadro se agravar. Doutor Fábio? Uma coisa que a gente percebe bastante, principalmente em oftalmopediatria, a rinite é bastante comum nas crianças e coexiste com a irritação ocular. Tem alguma coisa que nós, enquanto oftalmos, possamos orientar as pessoas a fazer em relação à rinite, e as pessoas em geral podem fazer algo para diminuir as crises, diminuir o tanto que isso influi na vida delas? Então, a criança ou o paciente que for sintomático, ele precisa procurar uma ajuda médica, né? Um especialista, para justamente chegar no ponto que a gente estava discutindo, que é ele fazer o diagnóstico e saber a doença dele. E aí ele vai acabar entrando com os cuidados recomendados. Sem dúvida, a lavagem nasal, umidificação, isso também ajuda na parte da rinite, né? Mas é importante que tenha um profissional avaliando para que ele consiga identificar o paciente que não está bem controlado, informar esse paciente o que ele deve fazer, o que evitar. E como já foi colocado até pela Vanessa, essas doenças já são doenças crônicas, então precisa um segmento muito de perto para justamente o paciente ficar no melhor possível, o maior tempo possível. Olha, do cinema para a vida real, sucesso de filmes como Jogos Vorazes, em que a heroína tem como arma principal um arco e flecha, estimula a mente das crianças. O apelo é tão forte que produz consequências, fazendo com que a Academia Americana de Oftalmologia pedisse aos pais cuidados com brinquedos que imitam arco e flecha e armas de fogo, pois podem causar lesões oculares graves e até perda de visão, doutor Fábio. Pois é. As crianças são muito intuitivas no sentido de copiar o que elas veem e fazer a brincadeira do momento. No momento a gente vê muito esse apelo pelo arco e flecha em filmes como Jogos Vorazes, em séries como Arrow, como Walking Dead. E os pais acabam fomentando isso nas crianças e vão dar um brinquedo que simula esse tipo de arma. Muitas vezes eles pensam que o brinquedo pode ser seguro, mas uma avaliação que foi feita nos Estados Unidos, em 2013, mostrou que a cada 10 atendimentos de urgência, um deles era por um traumatismo por brinquedos. Então, um brinquedo como esse, que é uma flecha, que tem uma ponta, pode lesar a superfície ocular, fazer uma perfuração, que é potencialmente muito, muito grave para o olho, porque se um olho foi perfurado, ele vai perder conteúdo, ele pode mudar a refração, ele pode criar uma opacidade, pode perder a visão. E às vezes os pais substituem esses brinquedos por armas que lançam projéteis de espuma ou pequenas bolinhas de plástico que pensam não ser tão nocivas, mas uma lesão causada por um objeto como esse pode criar uma abrasão, pode criar uma lesão superficial e também lesar os órgãos principais de superfície e trazer um risco à visão. Um risco à visão da criança é potencialmente grave, porque a criança tem a vida toda pela frente. Uma lesão numa criança de 10 anos vai transformá-lo num adulto deficiente. Então, deve ser feito uma orientação aos pais e às crianças para um uso consciente, quando for dado o brinquedo, e, de preferência, evitar brinquedos potencialmente causadores de lesões como esses. Então, lançadores de projéteis ou mesmo armas de brinquedo. Antigamente, o revólver era o grande vilão da história. Agora, o arco e a flecha também
passam a Pois é. ser vilões. Está muito em voga. Muitos dos filmes lançaram isso. Sim, Então, sim, Senhor sim. dos Anéis, O Hobbit, Sim. todos eles têm arqueiros. Isso está muito presente na vida da criança. Algo a acrescentar? Eu Doutor vou me Marcelo? solidarizar porque eu tenho 2 crianças, eu tenho 2 meninas. E meninas não brincam muito com arco e flecha, com isso, mas eu tenho 2 sobrinhos que constantemente estão em casa. E eles trazem, não exatamente arco e flecha, mas você lembrou que são aquelas armas Nerf. de pressão, não vou Exatamente. comentar, mas esses daí mesmo, que disparam projéteis de espuma, mas que tem uma ponta mais dura. E eu fico preocupadíssimo, porque eu, como médico, eu sou chefe de pronto-socorro já há muitos anos, então a gente acaba vendo essas lesões também. E aquela ponta do projétil, ele se encaixa direitinho no globo ocular da criança. Então, além da lesão da parte externa, né, do olho, eu fico preocupado. Tem uma chance maior de descolamento de retina, algumas coisas que seria até muito mais complexo de se resolver, né? Sim, todo projétil, tudo que faz um traumatismo contuso, pode trazer um prejuízo para a parte posterior do olho. Lógico, Grande quanto preocupação. mais denso, quanto mais pesado, maior a chance. É mais comum a gente observar com bolas de tênis, bolas de squash e alguns objetos que acabam batendo, como espadas e tacos. Mas é possível também, dependendo de como atinge o olho, levar um impacto maior que acaba descolando a retina. E um descolamento de retina não percebido pode levar a uma cegueira em poucos dias. A criança não tem esse perfil de falar, realmente um olho está diferente do outro, eu preciso de ajuda. Então os pais têm que ficar atentos para qualquer suspeita, qualquer dúvida em relação a isso e trazer para uma avaliação. Perfeito. Vanessa? Eu fiquei pensando essa questão dos produtos e da tecnologia em relação à questão oftalmológica, tanto para o bem quanto para o mal, né? Aqui você falou dessa questão preventiva, de evitar esses danos, e eu fiquei pensando na nossa prática, a gente já pega o depois, né, de algumas lesões, não causadas por esses impactos que você discutiu, mas por outras questões associadas ao envelhecimento, à saúde, e o quanto os recursos tecnológicos hoje no pós-lesão, né, tem auxiliado muito as pessoas com deficiência visual e aos idosos. Então, hoje a gente tem recursos maravilhosos tecnológicos, recursos de leitores de tela, de voice-over, recursos para as pessoas, mesmo com as questões da perda visual, poderem continuar executando as suas atividades, ou até as crianças na escola hoje poderem utilizar recursos de voice-over, as crianças com deficiência visual. Eu tenho amigos com deficiência visual total que têm uma vida totalmente autônoma e independente. Então, é muito interessante a gente ver o quanto a gente tem que fazer a prevenção, sim, para essas questões do dia a dia, para os cuidados e tudo mais, e o quanto a tecnologia sendo usada a favor, né? E não só a tecnologia da saúde, mas no social, no dia a dia, disponibilizando recursos que as pessoas, mesmo com a deficiência visual, consigam realizar suas atividades, as suas ações, o quanto isso é importante, o quanto é inclusivo realmente, né? Porque no caso das cataratas, hoje em dia tem cirurgias muito menos invasivas que auxiliam as pessoas, né? Mesmo com essa situação continuar enxergando depois, ou outras alterações que a gente não consiga melhorar a questão visual, mas que consiga melhorar o desempenho funcional da pessoa. Então, o quanto é importante, né, a gente estar atento a esses recursos tecnológicos que favorecem o desempenho das pessoas, mesmo com as perdas visuais, né, em caso de situações inevitáveis. Doutor Fábio, um detalhe, o senhor faz referência à dificuldade de se identificar, né, o diagnóstico é de vocês. Mas um pai, como é que percebe que, de repente, alguma criança está com um problema de visão? Eu, por exemplo, posso dizer, eu estou com o olho embaçado, vou usar a terminologia mais comum, né? Mas uma criança não tem. Como é que se faz? É o pai que tem que identificar, o pai, a mãe? Como Normalmente, os pais eles percebem porque a criança muda de atitude. Um traumatismo mais grave é fácil de perceber. Então, algo contuso que deixa uma marca, deixa um hematoma, pode ficar um inchaço. Mas lesões mais sutis, a gente percebe porque a criança pisca mais um olho do que o outro. Se houver um hematoma, é mais Sim, é fácil, visível. né? É visível. Mas, por exemplo, um projétil que bateu no olho, foi de leve, de raspão, deixou lá uma abrasão que incomoda. A criança vai ter um lacrimejamento maior, pode ter uma vermelhidão num olho só, talvez nos dois, mas mais de um olho. Vai piscar mais esse olho, vai levar a mão ao olho. Às vezes vira a cabeça para enxergar com o outro. Então são alguns sinais que o pai pode observar e
na dúvida, trazer para uma avaliação. Pois bem, a cidade de São Paulo tem hoje mais de 1 milhão de pessoas acima de 60 anos. Desse total, cerca de 400 mil não têm condições de realizar com independência atividades da vida diária. Com isso, tem aumentado a procura por centros-dia, que não é uma creche, não deve ser visto como um estágio anterior à mudança para uma casa de repouso, mas sim como um serviço que acolhe o idoso em dias úteis, horário comercial e oferece atividades personalizadas a partir das necessidades de cada um. A Vanessa já fez uma abordagem sobre isso, agora eu gostaria que você explanasse melhor esse... Como é que é a Centro-Dia Passárgada? Isso, o Centro-Dia Passárgada. Nós vamos iniciar as atividades agora, sexta-feira, dia 30. Ele fica localizado ali na Aclimação, no Parque da Aclimação, então é um lugar muito privilegiado para os idosos realizarem as atividades. E a proposta do Centro-Dia é que seja exatamente uma casa, um espaço onde a pessoa se sinta em casa. Não é uma clínica de reabilitação, não é um equipamento de saúde. Ele é um equipamento regulado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, faz parte da Política Nacional do Idoso há 20 anos e precisa ser colocado em prática aqui no Brasil. Né, em outros países, no Japão, na Europa, é um equipamento já muito conhecido. Né? No Japão, você tem um em cada bairro. E aqui no Brasil, a gente precisa começar a colocar isso em prática e colocar em prática com a visão correta, com a visão de centro-dia. Hoje em dia, tem muitas propostas de centro-dia sendo divulgadas pelo serviço público ou privado, mas que quando a gente vai conhecer, é um centro de convivência, um lugar grande, com um monte de gente. Para o idoso fragilizado, não atende à necessidade. O idoso fragilizado, ele é um idoso que, por uma série de situações, podem ser clínicas ou não, ele não tem condições de retomar suas atividades com a mesma potência anterior. Então, pode ser que teve uma pneumonia, melhorou da pneumonia, mas ficou mais frágil, até está com um pouco mais de dificuldade para realizar suas atividades, emendou numa úlcera varicosa, que de repente nunca cicatriza, né? E aí a pessoa já não pode mais estar andando, ou indo frequentar suas atividades, ou está começando com uma alteração cognitiva. As questões sensoriais, a perda auditiva e a perda de visão alteram muito na rotina do idoso, e não precisa ser necessariamente uma doença, mas são alterações sensoriais. A pessoa já não enxerga direito, já não escuta direito, e ela vai perdendo o mesmo contato que ela tinha com as pessoas, com a televisão, né? Se ela não aciona ali o closed caption, ela não consegue mais entender o que se fala no jornal. E ela vai ficando naquele isolamento sem perceber. Os dias vão passando e a pessoa, quando vai ver, ela está sem o significado da sua rotina. E os familiares, eles acabam tendo que lidar com essa situação que vai acontecendo, e quando você vai ver, já aconteceu. O idoso está fragilizado, o idoso está em isolamento social, né? E aí faz o quê? Ou coloca uma equipe dentro da própria casa, né? Como vai se manter? Mas, Vanessa, não existe, você está dizendo que inicia as atividades serão iniciadas próximas. Dia 30 agora, essa Mas tem outros centros desse, tem outros pontos que estão já em... Então, olha, nós temos alguns lugares conhecidos, tem em São Bernardo do Campo um centro-dia público que existe há 12 anos, né? Mas tem uma fila de espera imensa, é o único público aqui em São Paulo que a gente tem conhecimento das atividades, eu já trabalhei lá, né? Temos aqui na Praça da Árvore a AFAI, que é de uma ONG também, com fila de espera, né? O nosso agora é privado, tem algumas propostas do Estado, né? Mas que ainda, propostas de centro-dia que ainda estão em implantação. A Prefeitura também assinou agora uma proposta de implantar 16 centros-dias em São Paulo, mas são propostas, né? E tem outras pessoas, assim, ampliando a proposta de centros-dias privado, porque a gente entende que tem que ter um em cada bairro, sim. Não adianta uma pessoa vir da Zona Norte para a Aclimação, pegar 2 horas de trânsito. Ela vai chegar exausta. A dificuldade de locomoção já é grande. O idoso já está frágil, vai ficar 2 horas no trânsito para chegar no centro-dia e depois voltar para casa. Então, assim, a gente tem que ampliar essa rede. A gente tem uma proposta, assim, de dar suporte para os empreendedores sociais que queiram montar os seus centros-dias. A gente ajuda, a gente mostra como faz, a gente tem a metodologia, porque é isso, você tem que ter estímulos, mas não é um monte e nem um pouco, né? Você tem que ter a medida adequada.
para cada idoso, para cada situação. Então, a equipe de profissionais também qualificados, que entendam do envelhecimento, entendam da fragilidade, e ninguém vai ficar fazendo reabilitação no centro-dia, mas vai dar atenção para cada idoso da maneira que ele precisa. Doutor Marcelo? Pegando o gancho do que você falou, achei muito interessante. Existe algum... Você falou que seria o ideal um centro desse em cada bairro. Eu achei muito interessante. É o que a gente espera que Algum aconteça. tempo atrás, eu escutei até numa rádio, eu escutei uma pesquisa onde dentro de São Paulo existem vários países. Exato. Ao mesmo tempo que, por exemplo, em regiões nobres, vamos supor, Higienópolis, Moema, nós temos uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida muito semelhante à do Japão, com já mais de 80, 90 anos. Nós temos, na periferia de São Paulo, na Zona Sul, uma perspectiva de vida de países africanos, passando aí, às vezes nem chegando aos 40 anos. E, ao mesmo tempo, essa expectativa de vida maior são em bairros, onde as pessoas normalmente têm mais condições socioculturais e financeiras. E as pessoas mais periféricas é justamente aquela população que tem menos como se defender. Isso é levado em conta quando você faz um planejamento de onde implantar esses centros? Precisa ser levado em conta exatamente pelas características dos centros-dias. Então, a pessoa, para ela se sentir em casa, ela tem que ter referência com aquele local. Então, pela legislação, o centro-dia ele deve estar inserido nos bairros, né? Bairros residenciais, porque aquela pessoa ela tem que conviver com aquela comunidade, com aquele bairro onde ela passou a vida dela. Então, não adianta deslocar ela para um outro ambiente onde ela não vai se identificar. Isso, principalmente nos aspectos cognitivos, isso não vai ajudar, né? Isso é uma barreira. A gente tem que eliminar as barreiras para a pessoa se sentir em casa. A proposta é que ela passe o dia, então ela tem que se sentir bem para até poder desenvolver todos os potenciais dela. Então, cada bairro, cada centro-dia, ele tem que ser montado com as características da sua região, da sua população. Então, não são os mesmos valores, não é a mesma mobília, né? Não é o mesmo cheiro, não é a mesma cara que cada centro-dia. Não é, exatamente. Não é a mesma cultura. Doutor André? Eu queria parabenizar, que eu acho que é fundamental e essencial a gente ter iniciativas dessa, né? E a população está envelhecendo cada vez mais. E até por ter mais interesse, eu queria perguntar para a Vanessa, você falou de que não é um centro de reabilitação, entendi, mas quais são as atividades que vocês fazem? Assim, um idoso que precisa fazer uma certa atividade física regularmente, vocês aplicam isso e mesmo que a pessoa não tenha uma autonomia, por exemplo, ele precisaria de um cuidador, ele tem que ir com o cuidador ou vocês conseguem absorver? Tudo isso tem no centro-dia, né? Os cuidadores. Então, o centro-dia ele oferece toda uma grade de atividades pelos profissionais, no nosso especificamente, nessa rede que a gente está apoiando, todos com mestrado e doutorado em gerontologia, né? Então, tem que, além de ser educador físico, físio, fono, TO, o musicoterapeuta, não abro mão da música de jeito nenhum, é fundamental. Né? Então, todos eles têm a sua especialização na gerontologia, além de suas formações. Só que esse profissional ele não vai ficar o tempo todo desenvolvendo as atividades com o idoso, porque são as atividades da vida diária, as atividades do dia a dia. Então, a gente não tem treino de função para quem teve um AVC, uma coisa assim. O que nós fazemos? Qual é a proposta do centro-dia? Que essa pessoa consiga ter a rotina, desenvolver suas atividades, ter os cuidadores e familiares orientados para que isso dê sequência nas casas, nos finais de semana, à noite, e a gente faz um alinhamento com a rede de saúde de cada idoso. Cada idoso tem o seu médico, tem a sua equipe, né, que já o atende, e a gente tem que fazer essa parceria com os profissionais de saúde que já o acompanham. Se por um acaso o idoso não tem, então nós temos que encaminhar, porque ele tem que fazer o acompanhamento de saúde com os profissionais de saúde, sim, né, até para dar o suporte para todo esse acompanhamento que a gente faz no centro-dia. Então, nós temos os profissionais que têm esse olhar todo do desempenho das atividades, mas não tem esse foco de fazer reabilitação, né? Porque a gente entende, então, por exemplo, se a pessoa ela precisa fazer atendimentos de fisioterapia para uma função de reabilitação, nós podemos até indicar o fisioterapeuta, encaminhar ou para a rede que já o atende. Mas ali ele vai desenvolver todas as atividades específicas para ele, né? Só com essa questão da realização das atividades do dia a dia.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Quarta-feira, nosso registro com o Dr. Letísio, que é cirurgião plástico, participando aqui do nosso Gente que Fala. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacobé, como você está? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Doutor Letísio, depois da gravidez, muitas mulheres reclamam que os seios caíram, a barriga ficou flácida, o corpo mudou. Para quem deseja ficar mais bonita, a cirurgia plástica pode ajudar? Existe restrição quando a cirurgia plástica pode ser realizada, doutor Letísio? Zé Copé, é o que a gente sempre fala. A gravidez é uma bênção para a mulher, porém ela tem um preço. Isso vai depender da genética de cada paciente, do quanto a paciente se cuidou ou não durante a gravidez, e os próprios fatores hereditários de uma maneira geral. O paciente asiático resolve de um jeito, o paciente africano resolve de outro, o caucasiano de um outro. Mas de uma maneira geral, realmente, como você falou, existe uma ptose, ou seja, uma queda das mamas. Muitas vezes as mulheres hipertrofiam as mamas e depois da gravidez atrofiam, elas caem, ou hipertrofiam e ficam hipertrofiadas. Não tem uma receita do que vai acontecer na mulher, a gente nunca consegue prever. E o abdômen também, devido à grande distensão na gravidez, principalmente em partos gemelares,
pacientes que já têm de problemas genéticos, já são mais gordinhas, que ficam mais distendidas. Então, Zancopé, realmente são muitas alterações que ocorrem na mulher. A mulher vira um laboratório ambulante, né, porque ela muda totalmente. Então, realmente, você tem que, muitas vezes, diminuir as mamas, às vezes a mama atrofia, você tem que colocar prótese. Então, existe sim, Zancopé, e por isso, essa é uma das causas que as mulheres recorrem mais à cirurgia plástica do que o homem. Além da busca da beleza da mulher, que a mulher realmente é mais interessante ver um corpo feminino que um corpo masculino, realmente a mulher busca isso pela própria vaidade. E elas têm esse agravante. Qual que é o agravante de vida? A gravidez, que é uma bênção, porém tem seu preço. Então, realmente, vamos diminuir as mamas, vamos colocar uma prótese, vamos montar as mamas, vamos tirar aquele abdômen que realmente caiu depois da gravidez, porque o músculo reto abdominal, eles se afastam um do outro e dá um problema que a gente chama de ástase do músculo reto abdominal, que você tem que fazer uma aplicatura, ou seja, você tem que fazer uma sutura entre os dois músculos para que eles se revoltem à posição original. Então, Zancopé, realmente são vários fatores, são várias alterações que ocorrem na mulher durante a gravidez. E realmente são factíveis de serem resolvidas. Quais são os fatores restringentes? A saúde da mulher, às vezes a busca de uma coisa que não vai ser conseguido ser atingido com uma cirurgia. Então, mas são cirurgias corriqueiras hoje em dia. Eu já fiz cirurgia de abdômen, ou seja, abdominoplastia, numa menina de 17 anos que ficou grávida aos 15. E já fiz também abdominoplastia em mulheres com 68 anos, que vêm carregando aquela sequela de gravidez a vida toda e de repente resolve se cuidar, entende? Então não tem muito uma receita de bolo, Zancopé. É de acordo com cada necessidade, de acordo com o que aconteceu, da exigência da paciente, do que ela quer da vida dela. E a gente tem que buscar cada vez melhor, tentar suprir a necessidade da paciente e deixá-la mais feliz com a vida depois de uma bênção da gravidez. Doutor Letísio, um detalhe, existe um prazo, não sei se eu posso usar esse termo, ou um período que a mulher possa procurar um cirurgião plástico depois de ter dado à luz? Olha, Zancopé, via de regra, não é uma regra, é uma via de regra que a gente se baseia mais ou menos 6 meses após o parto ou 3 meses após a parada da amamentação. Porque tem mulher que amamenta 2 anos. Então, durante o período de amamentação, não deve ser submetida a uma cirurgia, né? Porque irá causar uma alteração grande na paciente, com o uso de antibióticos, o uso de sedativos, uma série de coisas que não seriam interessantes no período de lactação. E tem mulher que não amamenta, né? Então não tem leite, então ela fica restrita àquele 1 mês, às vezes nunca conseguiu dar o leite. Então, realmente, daí ela espera os 6 meses após a gravidez, que é um período, vamos dizer, mais ou menos aceitável de diminuição do edema, da embebição gravídica que ocorre na mulher, que ela fica toda cheia de líquido para facilitar o parto. Então, você aguarda esses 6 meses após o parto ou 3 meses após parar de amamentar. Agradeço a tua gentileza com o Gente que Fala mais uma vez. Grato, uma boa tarde, doutor Letísio. Saúde e paz para todos aí. Você está acompanhando Gente que Fala, conosco hoje, angiologista Marcelo Moraes, terapeuta ocupacional Vanessa Hidargo Mutinic, o oftalmopediatria Fábio Pimenta de Moraes, o pneumologista André Luiz Pereira de Albuquerque. No verão, quando o calor faz as veias se dilatarem, é comum quem tem varizes sofrer ainda mais com incômodos, dores nas pernas, inchaço, cansaço, câimbras. No caso das varizes, especialistas explicam que ela surge porque o sangue que deveria circular fica acumulado, formando veias mais grossas, ressaltadas, escurecidas, além do incômodo, o desconforto. Doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor detalhasse melhor todo esse quadro do que eu vou cometer algum deslize aqui na minha leitura, por favor. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de agradecer o convite e aproveitar que ainda estamos em janeiro e desejar a todos os ouvintes
apesar de eu achar que vai ser um ano difícil, um excelente 2015, ou pelo menos o que for possível. Bom, é isso mesmo. No verão, com o calor, os vasos eles se dilatam e o desconforto causado pelos vasos e principalmente pelas varizes, ele aumenta. Mas, na verdade, isso eu acho que até é de conhecimento público e notório, né? E a definição que você deu é boa. Ela é bastante simples, mas ela realmente ela define o que são as varizes, que é um certo acúmulo de sangue, uma deficiência da parede dos vasos, que com o tempo eles passam a se dilatar e assim que eles se tornam doentes. Agora, mais do que isso, eu acho que é interessante a gente comentar o que causa as varizes, porque a partir do momento que você percebe, consegue identificar na sua rotina o que está causando ou piorando as varizes, é a partir daí que você consegue fazer algum tipo de prevenção ou de tratamento. Nós sabemos hoje em dia que 70% das vezes tem uma origem genética muito importante. Então nós encontramos um dos avós ou um dos pais que tem a presença de varizes, que tem a presença de algum grau da doença venosa. A doença venosa é uma doença muito extensa. Ela até pode começar com um quadro que é eminentemente estético, que são aqueles pequenos vasinhos, tá certo? Que popularmente são conhecidos como vasinhos, o nome técnico seriam telangiectasias, e até aí é realmente muito estético. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de sintoma ou não, mas via de regra até esse estágio nós consideramos que é uma doença estética. Mas ela pode evoluir e pode chegar a graus muito avançados. A doutora Vanessa comentou que alguns idosos têm a úlcera varicosa. E realmente, uma parte que no Brasil é um pouquinho maior que no resto do mundo, muito provavelmente por um problema de atenção primária à saúde, no Brasil é um pouquinho mais sério, tá certo? Uma parte desses pacientes vai evoluir para quadros mais graves. Isso tem uma repercussão muito importante na qualidade de vida. Existem estudos mostrando que pacientes portadores das úlceras venosas, elas têm uma qualidade de vida muito semelhante a pacientes portadores de câncer em fase terminal. E o que é pior, essas úlceras elas muitas vezes demoram anos e anos para fechar quando fecham. Então é um sofrimento importante e é um sofrimento muito longo. Além da genética, e essa obviamente nós não podemos alterar, existem alguns fatores na nossa vida que nós podemos mexer. O mais marcante deles, sedentarismo e obesidade. Eles caminham muito junto com varizes. Os pacientes que não têm uma atividade física regular, os pacientes obesos, eles têm mais chance. O uso de anticoncepcional oral também tem alguma relação com a formação de vasos. O trabalho com períodos muito longos de pé ou carregando peso, também tem influência. Uma pergunta que a gente vai detalhar mais à frente, que eu já vi aqui no programa, a gestação. Sem dúvida, quanto maior o número de gestações, maior o número, ou maior a chance de desenvolver varizes, desenvolver um quadro mais grave. Doutor Marcelo, desculpe interrompê-lo, mas o senhor fala em genética. Existe alguma possibilidade de que ela seja provocada, que essas varizes são provocadas, não por esse quadro que o senhor está colocando aí, mas algum trauma, o senhor fala em obesidade, isso tudo é uma questão de modo de, poderia dizer, de modo de vida. Mas existe algo que possa provocar as varizes? O que possa provocar diretamente? Estou falando em termos de trauma, esse tipo de coisa que... Não, trauma não está muito relacionado à formação de varizes. Sim. Eventualmente, você tem um trauma localizado, principalmente na perna, você pode desenvolver pequenos vasos em cima daquele hematoma, mas desenvolver varizes decorrente de um trauma, praticamente eu descartaria. As mulheres seriam mais suscetíveis que os homens? Sim, porque as mulheres têm mais fatores de risco que os homens. Sim. A mulher, ela tem hormônios típicos da mulher, estrógeno, progesterona, que também são os hormônios dos anticoncepcionais que estão ligados à gênese das varizes. A mulher, ela engravida, e, como eu já citei, a gravidez é um fator de risco importante. Até o tipo que a mulher engorda, ela engorda muito no quadril, ela engorda muito nas pernas. Também, a forma como a mulher engorda também predispõe um pouquinho mais. Eu faço essa pergunta porque sempre se atribui ao fator genético. Né? Então, sempre. Nem todos os pacientes têm esse fator genético. 70% tem, mas 30% não tem.
a gente não consegue identificar na família, aí sim, esses fatores ambientais e comportamentais, eles assumem um papel mais importante, até um papel preponderante na origem das varizes. Tá? E quando você toma medidas para diminuir esses fatores de risco, claro, você está diminuindo sua chance de desenvolver e de agravar o seu quadro de varizes. Com o Dr. André, né, a gente fazia o inverso de verão e inverno. Aqui nas varizes, o verão atua mais do que o inverno. O verão torna as varizes mais sintomáticas, mas a doença é a mesma ao longo do tempo. Sim. Tá? Isso não importa a estação do ano que esteja. Ela só passa a ser mais sintomática no verão. Eu acho interessante isso, porque nós não temos estações definidas. É verdade. Então, quando a gente fala inverno, a gente se refere, pelo menos as pesquisas, né, são europeias, americanas, então o inverno deles é realmente inverno. O nosso aqui de vez em quando tem. Na verdade, não estou nem lhe falando em termos de pesquisa, até uma eu estou colocando isso, né? Aí colocamos o verão. Nós estamos sempre em verão. É verdade. Né? Então, quando a gente oferece esses limites aí, não é? Eles são divergentes, eu vejo, para um Brasil. O Brasil é completamente... Nós não temos estação definida. No então, Nordeste, quando falamos em verão, né? Verão, Nordeste é exatamente isso. Norte e Nordeste é verão o ano constante. Inteiro, né? Aliás, nós temos muitos problemas com os pacientes realmente mais próximos ali do Equador. Tal. Eles são mais sintomáticos também. Tem essa diferenciação no Brasil? Tem. Quem reside numa área mais quente... ele é mais sintomático. Vou aproveitar aqui, Pedro Silva do Tremembé. Doutor André, para um fumante, de quanto em quanto tempo é recomendado procurar um pneumologista? O mais breve possível, né? E parar de fumar, né? Para ajudar a parar de fumar. Não fala isso. Essa recomendação não é boa. Desculpa. Infelizmente, assim, quanto ao tabaco, né, ao cigarro, não existe uma quantidade mínima segura. Então, a gente sabe que numa média populacional, um indivíduo que já fuma há 20 anos, aí ele tem um risco muito aumentado. Mas não existe uma quantidade mínima segura, isso até nas propagandas contra o tabaco é bem claro. Então, na verdade, o indivíduo que ele fuma, e principalmente se ele já tiver alguma doença de base, por exemplo, uma asma, mesmo uma rinite, outra doença respiratória, ele tem que procurar um especialista, porque isso pode prejudicar bastante ele. Doutor Fábio, buraco de mácula é processo irreversível? É o nosso constante Jaime do Jardim Bonfilioli. O buraco de mácula tem vários estágios. Um olho saudável pode recuperar um buraco de mácula em um estágio inicial, um buraco pequeno. Quando ele evolui e tem outras condições associadas, um diabetes, uma retina que já teve algum sangramento, tem mais dificuldade de fechar um buraco de mácula. E ele é potencialmente grave, porque é na região central de visão. Se você tem uma alteração bem na mácula que é grande, a chance dessa pessoa perder a visão é muito importante. Então, deve ser feita uma avaliação sempre de imediato e a chance de fechar é pequena. Tá? Olhos mais saudáveis e buracos iniciais menores têm uma chance, mas não é muito grande. Antes que eu me perca, doutor Marcelo, ele citou o diabetes. No caso de varizes, a interferência ou a influência? Diretamente não. Não que varizes causem, não que diabetes causem varizes. Mas, eventualmente, as complicações decorrentes das varizes podem ser agravadas pelo diabetes. Vanessa, atualmente o idoso brasileiro tem melhor qualidade de vida, lembrando que ele está vivendo mais? A pergunta é feita pela norma da Santa Cruz. Essa é uma dobradinha aí que tem que ser considerada com cuidado, porque o idoso está vivendo mais, sim, mas, porém, não é todo idoso que está vivendo mais com qualidade de vida. Então, nós temos hoje um número muito grande de idosos ativos, realmente. Hoje em dia nós temos pessoas de 70 anos ativas, maravilhosas, mas nós temos um número grande da população fragilizada que precisa de uma atenção e que precisa de um espaço. Então, não são pessoas que precisam estar na saúde o tempo todo, porque a saúde é realmente para lidar com a demanda da saúde, mas que elas precisam de um espaço exatamente para viver mais e com qualidade. Então, realmente, hoje nós vemos muitas pessoas vivendo mais, mas ainda nem todas têm a mesma qualidade
exatamente por uma falta de entendimento do que seja a qualidade de vida na longevidade. É isso que a gente está batalhando para conseguir multiplicar com o começo das nossas ações. Doutor André, Yara Gomes da Lapa, o ar de São Paulo está realmente assustador. Existe alguma dica simples e caseira que o senhor possa passar quando se está dentro de casa? E em relação às crianças, o que é indicado? Essa é uma ótima pergunta, né? Agora nós tivemos um pouco mais de chuva, que ajuda, mas o que a gente indica no geral é que você tenha a sua casa bem aberta para que consiga ventilar um pouco, abra as janelas para ter insolação, é extremamente importante. Não deixe acumular umidade na parede, mofo, isso é prejudicial. E os cuidados gerais são umidificação e limpeza nasal e hidratação o máximo que você conseguir. Das crianças, as recomendações permanecem, né, e é extremamente importante que a gente consiga deixar um local bem ventilado e úmido, e não que ele seja seco, né, e não tenha ventilação. Isso é prejudicial. André, deixa eu aproveitar a pergunta. Orientação que você dão com relação a carpete, a cortinas? Olha, isso é muito individual também, mas sem dúvida que quando você tem um ambiente com tapete, carpete, cortina de tecido, a limpeza é muito mais difícil, né? E aí acumula-se ácaro, que é um alérgeno lá também. Então, o que eu recomendo no geral é que você tente trocar isso. Então, que seja um piso frio, que a sua cortina não seja de tecido, porque é muito mais fácil você fazer a limpeza e para o controle de uma doença respiratória é bem mais Acho que esse é um eficaz. ponto importante. Neide do Jardim América, doutor André, para quem tem um histórico de bronquite e é fumante, quais as recomendações que não venha a ter um possível câncer de pulmão? Eu acho que ela já sabe também. O tabagismo é um risco para câncer de pulmão, câncer de outros órgãos, né? Diversos outros órgãos. Não é só pulmão, né? Não. Tem então, todas as consequências. Você tem que evitar o tabagismo ao máximo. E o tabaco é difícil porque, além do câncer, ele gera doenças muito incapacitantes que vão aparecer no decorrer da vida, mais ao longo, e atualmente muitas delas a gente não tem um tratamento de reversão, de ir lá e curar o paciente. A gente tem um tratamento para tentar diminuir os sintomas. Então a melhor coisa, Neide, né, é fugir do tabaco. Doutor Marcelo, já haveria efetiva comprovação científica de que a ingestão diária de analgésico contribui para a boa circulação, previne AVC? Nancy, Santa Cecília. Nancy, um dos tratamentos, você deve estar falando de um analgésico específico, que na verdade é um anti-inflamatório, que é o AAS. E ele não é tomado com a função de ser um analgésico. Ele é tomado numa dose menor, em torno de 100, na verdade pode variar de 80 a 325 miligramas ao dia. E nessa dosagem ele é um antiagregante plaquetário. Ou seja, ela vai prevenir ou vai diminuir a formação de trombos dentro do sistema circulatório, particularmente nas artérias do coração e nas artérias carótidas, que são aquelas que levam o sangue, que nutrem o seu cérebro. Tá? E quando você previne a formação desses trombos, aí sim você diminui a chance de um derrame, de um AVC. Ela deve estar se referindo a isso, eu imagino que seja isso. Se eu puder, desculpa, só completar rapidinho, que a gente tem visto bastante é que a mudança de hábitos é fundamental, né, para evitar os AVCs hoje em dia. Tudo, né? Hábitos de atividade física. Eu costumo, ainda pegando o gancho do cigarro, da minha área, o cigarro é o inimigo número 1 da circulação. Tá certo? É uma grande causa de infartos, de derrames, de AVC, né? Então, tem que parar de fumar, tem que fazer exercício. Doutor André, efizema pulmonar ocorre mais em fumantes? É o Lauro de Souza da Moca. Sim, os pacientes que possuem efizema, a grande maioria é decorrente do cigarro. Existem outras causas bem menos frequentes, poluição, outras exposições, mas o cigarro é o grande vilão mesmo. Doutor Fábio, Thalita da Cachoeirinha, meu filho recém-nascido com 10 dias está com conjuntivite. Posso usar, eu não sei, é isso mesmo? Tobrex ou só compressa? É isso? Particularmente, eu não gosto da utilização do Tobrex porque ele é um antibiótico e normalmente as conjuntivites são virais. Então, o ideal é que se faça a compressa fria com água filtrada ou soro fisiológico. Utilize-se uma gota lubrificante, então um colírio que não tem medicamento,
e deve ser procurado oftalmologista para diferenciar a conjuntivite viral ou bacteriana e assim planejar o tratamento com mais eficácia. Doutor Fábio, o senhor mesmo, Regina, leite materno nos olhos da criança é seguro ou é mito? Mito. Tudo que você pinga no olho, que não vem de um lugar onde sabe-se como foi feito, tem potenciais de estar contaminado, de trazer riscos e potencialmente causar lesões oculares. Então, nada de camomila, leite materno ou qualquer tipo de coisa nos olhos. Falando em mito, doutor Marcelo Eva do Cambuci, é mito ou verdade que salto alto piora a varizes? Essa pergunta é ótima, a gente escuta várias vezes por dia no consultório. Mais ou menos, eu vou responder assim e eu vou complementar. A gente sabe que o uso de saltos muito altos, ele bloqueia o funcionamento da musculatura da panturrilha, né, que é a batata da perna. E a musculatura da panturrilha, ela tem um papel muito importante no retorno do sangue para o coração. Ele ajuda muito no fluxo do sangue na perna. Então, saltos altos, por exemplo, para quem trabalha muitas horas em pé, tá, não é bom. Mas pessoas que trabalham a maior parte do tempo sentadas e vão usar um salto alto no final do dia, para ir para uma festa, o salto tem menos influência. Eu vou responder dessa forma. Vanessa Deusa pergunta, qual o trabalho de uma terapeuta ocupacional? Essa pergunta é ótima, porque o nome é muito ingrato, né? O terapeuta ocupacional não ocupa o tempo das pessoas, isso eu te garanto. O terapeuta ocupacional, ele trabalha com as atividades do dia a dia da pessoa, as atividades do cotidiano. Então, pode ser desde um bebê até um idoso centenário, aquela pessoa, por algum motivo, é uma doença, uma questão social, algum motivo, ela está com as atividades do dia a dia dela desorganizadas, desestruturadas, ou ela não consegue desempenhar as atividades do dia a dia. Então, o terapeuta ocupacional, ele junto com a pessoa, com a família, ele vai desenvolver essas atividades do dia a dia. E o dia a dia não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem o seu, cada pessoa toma o seu café da manhã de um jeito, independente se tem a mão, se teve um AVC, se é uma criança com uma deficiência. Então, a gente desenvolve junto com cada pessoa as atividades do dia a dia, desde o dormir, é uma atividade, acordar, tomar café, andar, ir para a escola, trabalhar. Então, todas as atividades do cotidiano, o terapeuta ocupacional desenvolve junto com a pessoa, de acordo com aquilo que ela não esteja conseguindo desempenhar ou tem o desejo de desempenhar. Então, são as atividades do cotidiano junto com a pessoa e diversas estratégias para cada ser individual para que seja desempenhado. Estamos no finalzinho do programa, ainda há tempo... Não sei quem é a pergunta, mas, doutor Marcelo, qual o tratamento para varizes e vasos? Existe tratamento gratuito? Vamos dividir. Varizes e vasos são estágios diferentes da doença. Para os vasos, normalmente nós fazemos ou uma ablação química ou térmica, através da injeção de substâncias químicas dentro do vaso, ou você pode fazer a ablação térmica através de um laser. Esse é considerado um tratamento estético e praticamente não é coberto pelo SUS. Tá? Então não existe um tratamento, ou muito poucos tratamentos gratuitos. É diferente das varizes. As varizes já caracterizam uma doença. À medida que o paciente já começa a ter dor, já começa a ter sintomas, já é considerado uma doença. Então, sim, para varizes, nós fazemos o tratamento ou através de uma cirurgia convencional, onde a veia é retirada, e está começando no país, já está sendo usado, os métodos de ablação térmica, onde através de uma fibra nós queimamos a veia por dentro. Ou ainda assim, em alguns casos muito específicos, e a úlcera varicosa é uma indicação muito boa, nós podemos injetar uma substância química que vai secar essa veia. Todos esses tratamentos, principalmente a cirurgia e a ablação com a espuma, com a medicação, já existem no SUS. Os métodos de ablação térmica ainda muito pouco, ainda está começando. Doutor Marcelo Moraes, grato por ter vindo ao nosso Gente que prazer. Fala. Vanessa Mutinic. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Doutor Fábio Pimenta de Moraes, agradeço a gentileza de ter participado do Gente que Fala. Foi um prazer. Também o doutor André Luiz Pereira de Albuquerque, agradeço da mesma forma, doutor. Prazer foi meu.
Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê Benê, na direção da Altivi Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.